Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Intercâmbio, podcast da UDESC sobre mobilidade estudantil. Hoje nós vamos conhecer a experiência do Vitor, que no ano passado passou um semestre estudando economia em Lisboa, com bolsa da UDESC. Ele trouxe na bagagem boas histórias de um estudante brasileiro em Portugal. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do seu curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil em instituições de ensino superior que são referência na sua área. Hoje a gente vai conversar com o Vitor Hugo Kremer Petri, aluno de graduação em Ciências Econômicas, aqui na UDESC. Então, Vitor, você foi bolsista pelo PROME, né? Foi fazer um intercâmbio em Portugal com uma bolsa do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional da UDESC, o PROME. Ficou 6 meses estudando em Lisboa, na Universidade Lusófona. Então, vamos falar de Portugal. Você chegou em Portugal, como é que foi a tua recepção lá? Eu acho que é importante mencionar que eu nunca tinha andado de avião. A primeira viagem de avião que eu fiz, eu tinha ido para São Paulo e já estava fascinado. Tipo assim, meu Deus, esse aeroporto de São Paulo é muito grande. Mas ao menos todo mundo lá era brasileiro. Quando eu cheguei no de Lisboa, já chegou gente metendo mandarim lá. E eu, meu Deus, como é que eu vou comunicar com essa rapaziada? E daí eu andei meia hora naquele aeroporto e não saía. Eu simplesmente não saía. Eu fiquei, meu Deus, onde é que eu tô? Não tinha placa? Não tinha as placas, mas o aeroporto era muito grande. E eu tipo, ok. E eu não tinha internet, eu tentei conectar e eu tava na imigração. E eu fiquei, já pensou se na imigração dá ruim, cara? Cheguei lá na hora da imigração, o cara, vai pra Lisboa? Vou. E o que estás a fazer aqui? Eu tô em Lisboa? Não sei, quem tem que saber se estás em Lisboa é tu. E eu fiquei, meu Deus, só tem 2 aeroportos aqui, eu não tô em Lisboa. E o cara, estou a gozar com a tua cara. Daí ali já foi a primeira pegadinha, né? Eu tinha 5 minutos no país, a primeira pegadinha. Mas assim, na universidade, tal, nos lugares que você foi, como é que era? O pessoal sabia que você era brasileiro, tratava melhor, tratava pior? Como que era? Então, no começo eu sofri um pouco de preconceito, assim, até pra alugar os quartos. Quando eu ligava e eles percebiam o meu sotaque, na hora, assim, já alugamos o quarto, já arrendamos, né? Claro, eles falam arrendar, já arrendamos o quarto. Eu, tipo, na verdade, então, quando eu cheguei, assim, eu tinha essa base que era amiga da minha mãe, ela me deu algumas dicas. E daí, essa amiga da minha mãe falou que realmente tem muita gente que tem preconceito com brasileiro quando vão pra lá pra arrendar e tal. E eu aluguei o quarto com uma brasileira também, o quarto que eu fiquei pelos 5 meses. E quando me levaram pra primeira aula, o primeiro professor que eu tive, quando viu que ele era de intercâmbio, ele pegou e falou, mas tu é brasileiro, eu não dou bola pra aluno que não é português aqui. Não é porque eu era brasileiro, mas era porque eu era de intercâmbio. Então tu tá lá pra viver, pra ter um semestre diferente, tipo assim, não, por tu ser de intercâmbio, eu vou pegar bem leve contigo, quem não quer vir pra minha aula não vem. E eu fiquei tipo, poxa, e daí demorou um pouco no começo, até pra se enturmar, era um pouco difícil. Só que daí a maioria do pessoal da faculdade lá, eles eram também alguns de outros países que falavam português. Eu tinha muita amiga angolano lá, então aos poucos a gente foi se inserindo. Na aula foi tendo a participação, daí depois que pegou a amizade, daí fechou. Mas o começo em si, eles têm uma certa repulsa. As aulas eram em português? As aulas eram todas em português. Mas era português que precisava de legenda ou como é que era o português lá? Tem um professor que eu fui descobrir que ele tava falando certinho na última semana de aula. Assim, que ele falava muito rápido. Eu falo rápido, mas eu falo rápido numa língua que eu entendo. Como eles puxam, eles falam de um jeito diferente, tinha hora que eu não entendia. E o meu defeito é sentar na primeira carteira. Então eu não posso nem fugir da aula. Eu tava olhando pra ele assim, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Ele perguntava alguma coisa, eu acho que foi pra mim, vou balançar a cabeça. Era complicado, cara. A relação com os colegas, você falou um pouquinho que era boa, né? Você convivia com gente de outras nacionalidades também, né? Na casa onde eu morava tinha uma brasileira, que era a Fernanda. Eu morei com uma sueca também, que era a Haylin. E com uma italiana, que era a Constanza. A princípio, com essas 3, assim, foi o meu maior período, né? E daí, quando eu cheguei na casa, também eu tive um período ali de 2 meses convivendo com um sueco, que era o Vigo, também super gente boa. Cozinhava bem pra caramba. E depois veio um italiano, que ficou mais 1 mês, e depois ele saiu. E daí o nosso quarto, a nossa casa ficou por ali com um período de 1 mês, mais ou menos, sem ter um outro hóspede. Era eu e as meninas, assim, mas elas eram sensacionais, assim. Mas vocês se entendiam bem, assim, como é que era essa relação de gente que vem de cultura diferente e tal? Como é que funcionava tinha problema? Como é que funcionava? É porque eu gosto muito de falar. A minha sorte é que a Fernanda também gostava. Então, tipo, pra falar, eu não senti muita saudade do brasileiro. A Fernanda que era brasileira também? Brasileira também. Brasileira, e também tinha uma menina que limpava a casa, que ela era faxineira do prédio. E daí ela também era de São Paulo. E a Fernanda é do... Meu Deus, eu esqueci de onde é que a Fernanda é. Salvador. O Recife. Meu Deus, desculpa, Fernanda, mas eu acho que é Salvador. A gente manda esse podcast pra Fernanda. Meu Deus, não manda, ela vai me dar um tapa. Ela já tá até agora falando, tu me abandonou. Eu fiquei, desculpa.
Daí, então eu conversava, eu matava a saudade do brasileiro ali. E também pelo áudio do WhatsApp, ligação. Então, tipo assim, eu não sofri muito, eu não voltei com sotaque, por exemplo. Todo mundo falava, tu vai voltar com sotaque português. Eu fiquei, ai meu Deus, será? Eu não voltei. Só que é muito importante, mesmo tu indo para Portugal, quando eu cheguei lá, a maioria das pessoas que tu encontra na rua, se não for em loja, em vendedor, é que é muito diferente, pelo menos eu achei. Eu moro em Biguaçu e tudo bem, tem Florianópolis aqui, eu venho, mas eu não costumo passar muitas noites em Florianópolis, eu não vejo muito intercambista. Então eu não sabia que era uma cidade global. Então tu tá em Portugal, tu tá na capital do país, mesmo que o país seja o início da língua portuguesa, assim, né? Mesmo que ele que tenha, tu tá no país que fala português, ok? O inglês é muito importante, porque a maioria do pessoal na rua falava inglês. Se não fosse vendedor de loja, na rua, tropeçava em alguém, era inglês. Principalmente ali na época da alta temporada, só que daí o chinês, né? E os colegas de quarto, vocês falavam inglês também? Falavam todos inglês. A italiana. Então, no fundo, lá no meu quarto, a gente comunicava inglês ali, lá na casa. E me fala só um pouquinho Bom, você foi estudar também, né? Além de passear, de tomar cerveja, essas coisas, você foi estudar também um pouco, né? Sim. Como é que foi, assim, a experiência das aulas lá? O que agregou para você? Assim? Então, a das aulas, eu peguei 8 matérias, que eu até perguntei se podia expandir um pouco, porque eu aproveitei, já que eu estou aqui, vamos tentar pegar o máximo de matérias diferentes que dá para ter, já para usar até na própria experiência profissional, né? Eu peguei 8 matérias e teve uma diferença muito grande, eu senti em econometria, até eu cheguei a mandar um e-mail, eu conversava com os professores daqui, eu entrei em contato porque a gente vê uma econometria aqui e lá tinha um outro, era um outro viés, tipo a econometria que a gente vê como é que funciona, a parte do cálculo aplicado, tudo lá. E lá era mais a parte do programa. Então deu um contraste muito legal, que aqui eu aprendia e no final a gente acaba usando de programa e acaba vendo. E lá já vai direto no programa. Então eu fiquei muito feliz. O programa, você está falando de programação mesmo. A programação. Então eu fiquei muito feliz que tipo, eu tinha toda a base para entender o que estava por trás do programa aqui e cheguei lá só mexendo no programa. Só aqui tem só uma diferença que a nossa econometria, aqui a gente progrediu mais que a econometria de lá. Tipo, que a gente acabou vendo 1 mês e meio, lá foi o semestre inteiro. Mas porque aqui ele explica certinho e lá, como não tem essa parte da base do cálculo em si, daí ele botava no programa, eu tinha que toda aula pausar e tentar explicar o que estava por trás do programa. E eu já tinha essa base. Então, em econometria, para mim, foi uma parte tipo mais. Eu peguei econometria, eu assisti uma aula lá e falei, não sei se eu vou pegar, mas eu acho que eu vou só para ter uma base mais prática, que acabar só praticando mesmo. Que daí eu tinha tempo livre na universidade e eu acabei fazendo isso. E eu peguei as outras 7 matérias, eu acabei pegando uma matéria de economia internacional também. E daí lá era legal que era dividido em 2 partes, e eu peguei uma mais voltada para umas teorias que aqui a gente vê separado. Então foi bem interessante, e umas matérias extras que não tem aqui. Ideias tipo matéria de sustentabilidade, economia do turismo, por exemplo, que a gente não tem aqui não tem na grade curricular, né? Então até para dar uma visão. Infelizmente eu não consegui as que eu queria de economia da saúde e da educação, que era a princípio quando eu fui, vou tentar essa experiência fora, tava olhando Coimbra, olhando Porto, lá não tinha. Eu conversei com o meu professor que eu peguei também em regulação e ele era professor de microeconomia. E ele me jogou para uma palestra de mestrado que tinha lá, só que a parte do mestrado daí era mais voltada para aplicação jurídica, daí no fundo acabou não adiantando muita coisa. Até... Mas assim, fazendo um balanço geral, assim, das aulas que você teve lá, serviu como um complemento, assim, interessante? Serviu. Não, é um ponto de vista muito interessante. Tu tá por exemplo, teve uma aula que o meu professor estava falando e ele pegou e falou, e aqui a inflação 2% e tal, e tipo, há muito tempo, né? Então tu tá num país que, tipo assim, a economia é muito diferente da economia que a gente tem na América Latina. A estabilidade que eles têm lá, as próprias políticas que eles usam lá. Então tu tá vendo uma visão diferente da coisa que tu estuda, uma prática totalmente diferente. Então acho que isso é muito bom contraste. Quando a gente tá estudando economia, tem que ver o que é aplicável, mas tem que também ver a condição do teu país que tu tá. Então, tipo, nós na América Latina, a gente tem uma visão um pouco diferente deles que estão lá na Europa, entendeu? Então, tu tinha um contraste bem legal, assim. E deu até, como lá eles eram muito voltados para a Europa, a situação daqui eles comentavam por cima. Mas eles não sabiam direito como é que era. Então, era muito legal quando tava e abria essa discussão. Aí, como é que é lá no teu país? E daí a gente conversava e rolava uma discussão. Você contribuía também com eles lá, legal. Gostava de falar. Então, assim, para fechar assim, essa tua experiência, fazer um balanço assim, da tua experiência, quer dizer, juntando tudo, assim, as aulas que você teve, as amizades que você fez lá, conhecer outro país. Você chegou a viajar para outros países também? Cheguei a viajar, eu tinha direito à cidadania luxemburguesa, então daí parte da minha família também tinha, então eles acabaram indo para lá também, a gente foi para Luxemburgo, e nas 2 últimas semanas eu já tinha guardado um dinheiro aqui, eu tinha uma amiga da Dinamarca. Eu tenho uma amiga na Dinamarca, e daí eu falei pra ela, eu tinha prometido, quando eu for na Europa uma vez eu vou tentar te visitar. Eu tava lá, eu pensei, vamos ver se eu consigo. E a passagem lá é bem barata, tipo, tu tem as low cost, tem muita low cost, né? Então eu acabei conseguindo ir, e daí eu fiquei 2 semanas com ela.
As companhias aéreas têm muito frequente essa do low cost, né? Por exemplo, o voo que era de Lisboa saindo para Copenhague era 120 euros. Com 110 euros eu consegui de Lisboa para Bélgica, da Bélgica para Copenhague, da Copenhague para Madrid e voltar de Madrid para Lisboa. Então, assim, 4 voos pelo preço de um. O alemãozinho aqui de Biguaçu, que mal tinha saído aqui mal tinha ido para Antônio Carlos, vai Não, Antônio Carlos ia bastante. Antônio Carlos é bastante. O Thalys é nós. Então, e aí você vai para a Europa, então fica 6 meses lá e viajando e tendo aula com gente do mundo inteiro. Então, o que isso mudou em ti, assim? O que essa experiência... Cara, isso é um fato muito interessante. Eu acho muito legal que eu nunca tinha passado a experiência de morar sozinho. Tipo, embora eu não posso falar que eu sabia cozinhar, misto quente não conta, né? Então eu tive que aprender lá, tipo assim, e agora? A grana não é muito grande, eu tenho que tentar, eu vou ter que me virar aqui com um pouco orçamento que eu tenho, né? Então daí tu aprender a cozinhar e... Na verdade, aprender a cozinhar foi o ponto alto. Minha mãe até hoje me bota no sábado pra cozinhar. Ela fala, tu aprendeu, agora tu cozinha. Ah, meu Deus. Mas é realmente muito legal tu assumir uma certa independência, uma outra visão de ver o mundo. Tu tá lá e tu sabe assim, embora por exemplo, tinha amiga da minha mãe, eu fiz as amizades lá, eu consegui também umas amizades da Espanha, da Itália também, os outros brasileiros eu acabei encontrando na minha universidade e quando a gente saía, acabava encontrando também. Mas tu tá lá, no fundo é só tu tá lá, tu tá longe da tua família, tu tá longe da tua zona de conforto, tu sabe que, tipo assim, se alguma coisa der ruim, sofreu algum problema de saúde, tu não vai ter ninguém pra estar contigo no hospital, é muito difícil. Embora eu, graças a Deus, eu não tive não felicidade, né? Felicidade seria se eu tivesse ficado doente, eu não fiquei doente, mas tu sabe que, tipo assim, aqui é eu e mais eu. Tipo, é eu que tenho que me virar aqui, é tu jogado lá, no outro canto do oceano, mesmo que tu queira, tipo assim, meu Deus, preciso voltar pra casa agora, é no mínimo 24 horas. E tinha que ter o dinheiro, É uma experiência em que você cresce, então, como pessoa. Como pessoa, tu tem que crescer muito. Tu tá no outro lugar e, tipo assim, são pessoas de outra cultura, então, assim, tu quer se comunicar com eles, tu quer puxar amizade com eles, tu tem que saber... Quer dizer, o ganho que você tem, pelo que você tá me dizendo, assim, como você tá dando muita ênfase nessa questão, assim, do crescimento pessoal... Não sei se é isso que você quer dizer, mas assim, o ganho que você tem para a tua formação profissional é quase que um bônus, então... Também. Acaba sendo bônus porque a princípio tu vai lá para estudar, mas de novo, tu tá numa cidade global, tu não tá numa cidade, tipo, quando tu... Por exemplo, eu achei muito diferente quando eu venho para Florianópolis. Tu tá numa capital que tu vê choque de tudo. Toda pessoa que tu encontra na rua é uma história de vida diferente. Tem gente que tá vindo de país refugiado, que tá tentando ganhar vida lá, tem gente que tá só estudando, tem gente que vem morar porque era melhor. Então é uma visão de mundo tão diferente, tu consegue ver, o mundo é bem maior do que ali a cidade onde eu vivo, entendeu? O mundo ele é muito grande. Então tu tá lá, tu tá tendo compartilhamento de muitas experiências, muita gente contando ambições de vida totalmente diferentes. A Hayley, por exemplo, ela saiu da Suécia para ir trabalhar em Portugal, porque embora na Suécia o salário era maior, em Portugal o salário do sueco é maior que o dos portugueses em si. Então ela conseguiria ter um custo muito bom de vida lá para ela lá. E ela contando isso, tipo, caramba, todo mundo querendo... Eu conheci muita gente que queria, eu quero ir pra Suécia, a menina da Suécia foi trabalhar em Portugal, entendeu? Tipo, não, pra mim a visão de mundo cabe mais aqui. E cara, é a experiência... A pessoal, assim, tu tá lá, tu amadurece como gente, tu faz contato com gente do mundo inteiro, tu consegue ver várias culturas, tu consegue ver vários jeitos diferentes, várias formas diferentes de ver o mundo ali, é muito gratificante. Tu tá lá, então, no fundo, é uma experiência que eu recomendo pra muita gente. Legal, Vitor. Pra encerrar... aqui nesse calor desse estúdio aqui, que eu vejo que você já está derretendo aí. Mas é porque eu tô nervoso. Não, Vitor, só para encerrar assim, que dicas você daria para quem está pensando em fazer intercâmbio e tal? Você tem alguma dica? Tem uma dica, a fundamental é pelo menos o inglês, é importante saber pelo menos inglês. Mesmo que vá para Portugal para se virar, é muito importante o inglês. E tem que ir com a cabeça aberta, tem que ir sabendo que vai encontrar dificuldade, a saudade bate, até foi comentado naquela palestra que acabaram convidando a gente, a saudade bate, então tu tem que ter também uma certa estabilidade emocional, tu tem que estar lá sabendo, tipo assim, não, tu tem que ver, eu tenho que aguentar mesmo. E a princípio, agora que eu consigo lembrar rápido, é isso, tipo, tu tem que estar lá, tem que entrar, não, eu realmente vou pra lá, eu sei que eu vou ficar longe, eu sei que eu vou enfrentar tudo que vier, e realmente as coisas vão vindo, vão sendo jogadas pra ti, e tu tem que se virar lá, mas é realmente... A gente conversou aqui com o Vitor Hugo Kremer Petri, aluno de Ciências Econômicas da UDESC ESAG, na 6ª fase, que foi no semestre passado para Portugal, fazer um intercâmbio de 6 meses na Universidade Lusófona de Lisboa, com bolsa do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional PROME da UDESC. Gostou da entrevista? Quer fazer como ele e passar um semestre estudando em outro país com bolsa? A hora é agora então. As inscrições para as bolsas internacionais do PROME estão abertas até 24 de março. Acesse o site udesc.br/exag/intercâmbio.
Lá tem os editais com todas as regras da seleção e o formulário online para você se inscrever. Quer mais? Então coloca aí na agenda. No dia 25 de março tem a feira Education USA, com o apoio da UDESC. Algumas das melhores universidades americanas enviam representantes para essa feira. Lá, os estudantes brasileiros têm acesso a oportunidades de fazer cursos de graduação e de pós-graduação nos Estados Unidos, e com bolsa. O evento é no Hotel Majestic, em Florianópolis, e dá para se inscrever de graça no site. Anota aí. educationusa.org.br educationusa, tudo junto, .org.br. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. A entrevista foi gravada no estúdio da Rádio UDESC em Florianópolis. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.